Uma boa noite a todos, que possamos comungar do ideal espírita, do alimento espiritual que Jesus recomendou para todos nós, o verdadeiro alimento que tira toda fome e toda sede. Trouxemos para uma reflexão introdutória do nosso tema, obsessão e desdobramento, uma passagem que o Espírito Emmanuel colocou no livro Caminho, Verdade e Vida. Está no capítulo 87, que ele colocou o título Por que dormes? É claro que Emmanuel não se referia ao sono físico, e nós deixamos em destaque o parágrafo para elaborarmos aqui um comentário que nos irá servir de introdução ao nosso tema. Emmanuel nos diz assim: quanto a ti, que te encontras na carne, não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. Então vamos aqui tentar extrair essas palavras de Emmanuel, que consegue, de uma forma bem sintética, colocar muito, mas muito assunto, se nós meditarmos e refletirmos sobre o que ele coloca. Então ele começa dizendo: olha, quanto a ti que te encontras na carne, a mensagem é dirigida para todos nós, sobretudo espíritas encarnados. Mas é interessante quando ele se refere ao fato de que, quando nos aponta de que nós nos encontramos na carne, não podemos nos confundir com a vestimenta física. A nossa essência é espiritual e temporariamente nós estamos em trânsito através do corpo físico. Mas de maneira nenhuma o objetivo maior da vida é estar inserido nesse corpo material. Então ele começa dizendo: quanto a ti que te encontras na carne, não durmas em espírito. E aí a mensagem vai ganhando um ponto mais de profundidade. Porque não dormir em espírito é algo que exige de cada um de nós o cultivo, o esclarecimento, a iluminação a respeito do que de fato é estarmos espiritualmente despertos. Porque nós podemos, independente de estarmos fisicamente adormecidos, mesmo ao longo do dia, vivendo de uma forma inconsciente, por atitudes e ações estabelecidas em condicionamentos e hábitos, aonde, quando nos damos conta, já realizamos, já tomamos certa iniciativa, a qual, se tivéssemos pensado melhor, não teríamos tomado. Esse tipo de experiência faz parte desse quadro de estar dormindo em espírito. Estar desperto espiritualmente vai significar o resultado de um trabalho de autoencontro, de percepção espiritual da vida, de entendermos que nós somos seres interdimensionais. Nós estamos no corpo físico, mas a nossa essência espiritual interage a todo momento com a realidade espiritual da vida. Então, quer estejamos fisicamente adormecidos, quer estejamos despertos durante o dia, nós estamos em constante interação com o mundo espiritual, recebendo influências e ao mesmo tempo influenciando. E quando essas influências assomam um caráter que associa-se a desequilíbrios emocionais, comportamentais,
nós poderemos estar aí inseridos nesse contexto de obsessão, de influência espiritual perniciosa. Mas aqui, ainda voltando mais ao que Emmanuel nos diz, quando ele complementa no final, dizendo que estaríamos desatendendo aos interesses do Redentor quando dormimos espiritualmente. Vamos relembrar aqui a frase que é curta. Quanto a ti que te encontras na carne, não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. Então, os interesses de Jesus, do seu Evangelho, é que nós estejamos espiritualmente acordados. Porque o espírito está sempre em atividade. Quando vamos dormir fisicamente, o nosso espírito interage com a realidade espiritual, quer associada àquilo que prendeu a nossa atenção durante o dia, quer a interações com espíritos, encarnados ou desencarnados, que a todo momento estão interagindo conosco, mas muito mais quando fisicamente estamos adormecidos, que é o nosso tema desta noite. Então, esse assunto, ele faz parte do livro Ação e Reação. Temos esse exemplar aqui mais antigo, já temos edições com novas capas. Mas é no capítulo 8, Preparativos para o Retorno, que vai tratar dessa questão da influência espiritual obsessiva durante o sono físico. Ora, é claro que todos nós aqui já tivemos inúmeras oportunidades em palestras, em leituras, sobre a atenção cuidadosa que devemos ter antes de mergulharmos no repouso físico todas as noites. É preciso, claro, todo o cuidado em termos de atenção espiritual ao longo do dia, mas que nos momentos que antecedem o repouso físico mesmo, esse cuidado deve ser reiterado. Ora com leituras de uma página edificante, de uma mensagem espírita e de um momento de prece. Porque naquele momento nós mergulhamos de uma forma, diríamos até abrupta, no inconsciente, nas associações mentais, emocionais, que nos prendem aos interesses da vida atual e de vidas anteriores, de relacionamentos com espíritos que não estão na vestimenta física, mas que interferem na nossa vida. E devido às aberturas que o sono provoca, estarmos descuidados, ou como a maioria das pessoas que não tem entendimento espiritual da vida, acham, muitas vezes, que dormir é apenas uma necessidade fisiológica, nós que estamos acordando para os valores espirituais sabemos que não é assim. Claro, há a reposição das energias físicas, é uma verdade, mas é um momento, sobretudo, de grande atividade espiritual, que pode ser positiva, pode ser educativa, pode ser construtiva de valores espirituais, mas pode também ser de profundos desequilíbrios e de aberturas intensas para os processos obsessivos, que é o que trata o capítulo 8, Preparativos para o Retorno. Esse título
preparativos para o retorno, é porque diz respeito à reencarnação mais adiante, que irá haver de um dos personagens do livro. Primeiramente, de uma senhora chamada Alzira, que na última existência ela tinha sido esposo de Leôncio, aliás, de Leonel, que aqui é preciso lembrar um pouco essa história que já nos referimos aqui em palestras anteriores. A questão é a seguinte: Leonel, quando estava encarnado, cuja esposa é Alzira, eles tiveram um filho chamado Luís. Mas logo no início da reencarnação de Luís, o Leonel herdou uma propriedade muito grande dos pais que houveram falecido. Só que a propriedade era para ser dividida vejam só, eu preciso retificar, Antônio Olímpio era, na verdade, o esposo de Alzira. Os irmãos de Antônio Olímpio que é o Leonel e o Clarindo. Então, 3 irmãos, Leonel, Clarindo e o Antônio Olímpio. A divisão dos bens da propriedade rural era para os 3. Só que o Antônio Olímpio, que era quem cuidava da terra há muito tempo, achava injusto dividir com os 2 irmãos. E arma um episódio onde os 2 irmãos são assassinados por afogamento, face à atitude do Antônio Olímpio. Ora, a morte do corpo não acaba com a verdadeira vida, com a vida espiritual. Os 2 irmãos passaram a ser 2 obsessores ferrenhos do Antônio Olímpio, que estava encarnado, da família como um todo. E alguns anos após esse episódio, Alzira começa a ter um início de um processo depressivo. A esposa do Antônio Olímpio. Por trás daquele episódio depressivo, havia uma interferência obsessiva severa dos 2 irmãos que estavam no plano espiritual, os 2 irmãos de Antônio Olímpio. Depois de cerca de 5 anos de tratamento, em que Alzira também esteve submetida, ela vem também a morrer afogada no mesmo rio. Vejam o quadro de situação. Agora na terra fica Antônio Olímpio e o filho Luís, que estava ainda na infância. Passam-se 15 anos. Aquele crime não foi descoberto de maneira nenhuma pelas leis civis. E no plano espiritual, tanto o Leonel quanto o Clarindo continuava influenciando o irmão que ficara encarnado, e induzindo através do pensamento de culpa, do remorso, do que ele tinha feito. 15 anos depois ele falece. Mas agora, o filho que antes tinha 5 anos, está com 20 e poucos anos e vem a se casar. O Luís. No plano espiritual, os 2 irmãos ficam obsidiando de forma muito intensa em lugares trevosos o Antônio Olímpio. Mas não se limitaram a isso. Eles continuavam achando que a terra da qual eles tinham sido herdeiros pertencia a eles.
Então eles ao mesmo tempo obsidiavam o Antônio Olímpio no plano espiritual e estavam obsidiando também Luiz na terra, o filho de Antônio Olímpio, que agora era casado, tinha 2 filhos, mas que, por característica própria, trouxe quase que como uma espécie de herança espiritual a característica de ser apegado aos bens materiais. Então, o Luiz, nesse aspecto, trazia muito das características do seu pai. Só que tem um problema a mais, é que nessa influência obsessiva intensificava-se dia a dia não só a questão do apego àqueles bens, mas também a mansovinice, a ser aquela pessoa que, mesmo tendo muitas posses, toda aquela herança que veio do pai, a família passava até por necessidade, porque ele era um morta-fome, como se diz. Juntava dinheiro, juntava bens que nem a esposa sabia. Por trás de tudo aquilo, meus amigos, um processo obsessivo sério, plano espiritual, depois de 15 anos, mais à frente, o Antônio Olímpio é socorrido. Ele é levado para a Mansão Paz. E na Mansão Paz, ele está como que mumificado, se podemos dizer. Num sono profundo, em pesadelos, aonde o crime que ele houvera cometido na terra continuava no seu espírito lhe perturbando. Passes magnéticos, tratamento na Mansão da Paz ainda não o ajudavam. Até que Alzira, a sua ex-esposa, que era um espírito de certa elevação, não era um benfeitor espiritual, mas era alguém que, mesmo tendo sofrido a perseguição obsessiva, no plano espiritual ela não guardou mágoa de ninguém e adaptou-se à realidade espiritual em termos de equilíbrio, de paz. E aí ela vem a tomar conhecimento que o seu ex-esposo estava socorrido na Mansão da Paz e faz uma visita. O nome dela, como citei, é Alzira. Quando Alzira chega na Mansão Paz, Antônio Olímpio está ali, enfermo, sem acordar. Ela pede a Silas, a Druso, que era quem estava à frente daquela organização de socorro espiritual, para fazer uma prece. Onde o livro narra que ela faz uma prece profunda a Maria Santíssima, rogando-lhe que Antônio Olímpio poderia ter sido um carrasco para os seus irmãos, mas para ela e para o seu filho tinha sido um esposo dedicado, tinha sido alguém que de fato compartilhou amizade, afeto e sentimento com ela, e que ela, rogando a Maria Santíssima, diz que ela também se sentia culpada, mesmo não tendo apoiado o crime que o ex-esposo cometeu, mas que se ela usufruiu dos bens que ele houvera adquirido daquela forma, ela também se sentia culpada naquilo. Bom, essa prece, feita com profundo sentimento, ajuda por primeira vez ao Antônio Olímpio a acordar e chamar pelo nome dela de Alzira,
Naquele momento, o capítulo narra, esse capítulo preparativos para o retorno, que Silas, junto com enfermeiros, se aproximam e ajudam a que Antônio Olímpio adormeça, porque ele precisava de despertar mais paulatinamente para a consciência dos erros graves que cometeu e para mais adiante os preparativos para a reencarnação. O projeto que a própria Alzira se propõe realizar é ela reencarnar, em seguida Antônio Olímpio também, e novamente aqui na Terra. Só que dessa vez, vejam só, o Antônio Olímpio reencarnaria como filho do Luiz, para que mais adiante ele iria reencontrar Alzira e receber os 2 irmãos que houveram sido assassinados por ele, agora como filhos. Na verdade, numa interferência espiritual na qual ele devolveria não só a vida física, mas devolveria os bens que, na verdade, ele solapou dos irmãos. Claro, isso seria numa reencarnação futura, mas aí a gente vai percebendo como o mecanismo das leis divinas funcionam profundamente. Bom, esse era o projeto, mas a atualidade era outra. A atualidade era que a Alzira faz a proposta, mas na Terra, Luiz está sofrendo um processo obsessivo muito grave. Os 2 irmãos de Antônio Olímpio o obsidiavam, e principalmente quando ele ia dormir. Eis a questão da obsessão e do desdobramento. É porque na grande propriedade rural que o Luiz houver herdado, e aqui nós percebemos como a justiça divina ela é perfeita. Porque na Terra, muitas vezes quando nós tomamos conhecimento de alguém que cometeu um crime, que tirou a vida física de outra pessoa, e que normalmente surge por parte da família, quer justiça. Como se a justiça humana pudesse, em termos equivalentes, compensar o crime que foi cometido. Porque o máximo que a justiça humana faz é segregar fisicamente o criminoso do contato social. Mas não possibilita que ele devolva a vida que ele ceifou. Normalmente, mesmo que ele cumpra aquela pena durante um período longo, 20, 30 anos, e as leis humanas o liberte do crime cometido, mas e as dívidas que ele contraiu para com a família daquele que ele matou? Que muitas vezes poderia ser quem trabalhava e mantinha economicamente a família com esposa e filhos. E a reposição disso? As leis humanas não alcançam de maneira nenhuma, mas as leis de Deus alcançam, como era essa proposta que a Alzira fez. Porque entendamos bem a questão. O Luiz ainda teria um filho. Esse filho seria
aquele que houvera sido seu pai. Alzira queria reencarnar, se casaria com ele de novo, mas para passar os bens para os dois irmãos que aí já estariam reencarnados. Mas a situação agora era outra. Eles vão, Alzira, com Silas, André e Hilário, vão fazer uma visita à antiga fazenda aqui na terra. E é um momento de nostalgia, de muitas saudades para Alzira, que estava consciente de tudo o que tinha acontecido. E do projeto que teria que o quê? Cessar aquele processo obsessivo. Os irmãos do Antônio Olímpio perdoarem o que houve, serem tratados espiritualmente para poder reencarnar. E Alzira e André conta que quando chegam na fazenda, Alzira percebe o descaso que estavam as coisas. Porque o Luiz só se preocupava em juntar dinheiro e bens. E quando chegam lá, a casa do sítio estava lotada de espíritos desencarnados, vestidos de capas escuras, espíritos doentes e desequilibrados, que na obra é chamada de onzenários, de ex-agiotas desencarnados, que tinham sido trazidos para dentro da casa através do Clarim de Leonel. Porque o Clarim de Leonel fizeram o seguinte projeto de vingança. Para eles, o sítio continuava sendo deles. E o Luiz era alguém que, de forma injusta, assumira a posse daqueles bens. A intensificação da influência obsessiva, vejam só, não só se dava por parte deles, mas eles encheram a casa, a propriedade rural, de espíritos que eram agarrados a dinheiro, a propriedades. Porque esses espíritos comungavam mentalmente esse tipo de desequilíbrio que envolvia muito o Luiz. O Luiz vivia, entre aspas, quase como um doido, atrás de bens e propriedades. E o pior, meus amigos, era quando o Luiz ia dormir. Quando eles chegam na propriedade, Alzira, Hilário, André, Silas, chegam de noite, quando todos estavam dormindo, eles encontram no quarto ao lado o Luiz, agarrado. Veja, o Luiz estava desdobrado, fisicamente ele estava dormindo, mas o seu espírito de noite, sob aquela influência espiritual obsessiva, ele ia para um quarto separado onde ficava contando dinheiro, fazendo cálculos para aquisição de bens, envolvido psiquicamente por aquele impacto grande de todos aqueles espíritos dentro da casa associados a dinheiro. Mas veja, meus amigos, quando o Silas percebe o que está vendo, começa a conversar com aqueles dois espíritos que eram os responsáveis por aquela bagunça toda, o Leonel e o Clarim. E quando o Leonel viu o Silas, disse: mas quem são vocês? E aí ele disse: somos amigos. Bom, aqui só entra quem gosta muito de propriedades e de bens.
E o Silas diz, ora, mas quem não defende suas posses? Silas usa, claro, de recursos de psicologia para estabelecer o início de aproximação com aqueles dois espíritos. E o Leonel vai esclarecer que ali o objetivo era levar à loucura, ao desequilíbrio maior, o Luiz, porque aqueles bens pertenciam àqueles espíritos. Aqui também tem um importante esclarecimento sobre isso. Vejam, no caso de Luiz, o desequilíbrio era por bens materiais, posse, propriedade. Os Espíritos nos esclarecem, os benfeitores, que normalmente 3 áreas são as mais sensíveis ao desequilíbrio do espírito quando ele está encarnado. 3 áreas na experiência humana em que nós vivemos. Os desequilíbrios maiores, eles vêm ou por trás do poder, ou por trás de dinheiro ou posse, ou por trás de sexo desequilibrado. Esses são os 3 pontos principais nas áreas que a criatura humana mais se desequilibra. E naquela conversa que Leonel tem com o Silas, Leonel diz que aprendeu sobre processos obsessivos junto a um grupo que no plano espiritual chamavam de vingadores. Espíritos inteligentes, mas profundamente desequilibrados, que atuavam ensinando técnicas obsessivas com o objetivo de vingança a outros espíritos. Uma escola na qual Leonel e Clarinho estiveram. E Leonel diz, olha, lá nós aprendemos que além dos desejos comuns que todos nós temos, há um desejo central. O desejo central seria o nosso calcanhar de Aquiles, o ponto fraco que trazemos de encarnações passadas. E aquele ponto fraco que significa uma área de erros graves em que já nos envolvemos, é nele que, em termos de incidência espiritual obsessiva, nós podemos ser vítimas. No caso do Luiz, a área estrita da posse, da propriedade e do dinheiro. Mas poderia ser em qualquer outra área e os espíritos identificariam aquele ponto delicado da pessoa. Há muitos de nós que, por exemplo, em existências passadas, envolveu-se em vícios. E aquela área do nosso psiquismo associada ao vício, que possivelmente nos causou muito sofrimento no plano espiritual, é uma área na qual, mesmo tendo aprendido pela dor o erro que cometeu, é uma área de fragilidade espiritual e psíquica nossa. Aquela área associada, no caso do vício, na vida atual, será a área de fragilidade, aonde espíritos desequilibrados ou obsessores perceberiam aquele ponto fraco em nós e facilmente nos induziria a erros graves por repetição. Que aqui na Terra,
para que a gente não esteja reencarnado repetindo erros, só há um mecanismo preventivo eficaz: a nossa espiritualização profunda. Se estivermos, de fato, aproveitando as possibilidades de iluminação do nosso espírito, se estivermos trabalhando no esforço da vivência do bem, da caridade, do burilamento íntimo, de estarmos procurando ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, nós estaremos acionando os mecanismos de proteção para não recairmos naqueles pontos fracos do nosso passado. E vejam, isso é tão delicado que mesmo quando passamos por experiências de grande dor, como suicídio, comete-se um suicídio, sofre-se o pão que o diabo amassou, como se diz popularmente. Sofre ao perceber que a vida continua e que o sofrimento que os parentes passam, o espírito desencarnado acompanha e sente. E depois, no plano espiritual, para se readaptar à possibilidade de uma nova encarnação, mais tempo e sofrimento. E, no entanto, conseguido pela misericórdia divina a oportunidade do retorno na reencarnação, se não estivermos, ao reencarnar, nos abrindo aos propósitos de renovação espiritual, somos candidatos ao suicídio de novo. Porque isso é definido muito bem por Ivone do Amaral Pereira no livro Memórias do Suicídio. É que o suicida ele tem que reencarnar, passar por um sofrimento semelhante àquele no qual caiu e não repetir o erro. E vejam, meus amigos, isso não é nenhum castigo. É um propósito que o próprio Espírito impõe a si mesmo. É como alguém que, matriculado numa escola, por negligência e descuido, é reprovado, tem que recomeçar o ano e tem que passar por média daquela matéria que fracassou. Mas aí é que está a questão. Chega um momento clímax, e se o despertar espiritual, a identificação com o bem não tiver acontecido, pode-se, com muita facilidade, repetir o erro no qual já sofreu muito. É porque sofrer por si só não é resgate e nem é aprendizagem. Sofrimento só é aprendizagem quando a gente passa por um sofrimento nessa vida que não fomos os causadores e que passamos resignados, com humildade, aprendendo naquela dor algo que percebe não ter sido responsável nessa vida, mas mantém a resignação, libertou-se. Mas aí vejam, essa situação, o Luiz tinha esse ponto fraco, e nesse ponto fraco haja influência espiritual dos dois tios, que no plano espiritual se julgavam ainda donos do sítio. E vocês vejam que coisa absurda, entre aspas. Os dois tios, o Leonel e o Clarindo, sabiam que estavam desencarnados.
sabiam que tinham sido assassinados. Mas isso não significava a maturidade de desligar-se da ilusão do apego aos bens materiais. Porque aquilo que durante muitos anos, durante a nossa encarnação, a gente manteve um interesse forte, como já diz no Evangelho, aonde estiver o nosso tesouro, está o nosso coração, está o nosso sentimento, o nosso espírito. Eles desencarnaram, sabiam disso, mas o apego e a sintonia com os bens materiais, com a propriedade, eles não tinham. Então veja o que acontecia. Quando Luiz ia dormir, adormecia fisicamente, espiritualmente acordava, e aí era levado pelo pensamento a observar a propriedade dos vizinhos, a alimentar o pensamento de que essas propriedades podiam ser minhas. E aí recebiam induções do tipo: esse vizinho teu está passando aperto, tu faz uma proposta de tu comprar. E durante o sono ele era bombardeado com isso. Bom, esse preparativo para o retorno que nós estamos falando, ele, de certo modo, avança até esse ponto da aproximação de Silas, André, Hilário, Alzira, dos dois obsessores. Mas é apenas o início. Todo um andamento para possível mudança de ideias e reconsideração que mais adiante vai haver, não faz parte desse capítulo. Nós queremos aqui ainda lembrar que as obras de André Luiz tratam muito dessa questão da obsessão no desdobramento. Já falamos aqui há um tempo atrás, por exemplo, no livro Entre a Terra e o Céu, logo nos primeiros capítulos. É uma obra que narra o processo obsessivo engendrado por um personagem chamado Odila. A Antonina, que era a segunda esposa de Amaro. Só que quando Amaro ficou viúvo, a Odila, ela, do plano espiritual, não se percebia como desencarnada. Ela entendia que o marido que ficou na terra ainda era seu marido. E quando ele arranjou uma noiva e se casou com Antonina, ela não achou isso muito bom, não. Ela ficou muito desgostada disso. E ela frequentava a casa antiga onde já havia morado. Mas até ali, a influência espiritual dela sobre Antonina era limitada. Até que um dos filhos que Odila teve com Amaro, um dos filhos chamado Júlio, estava com 7 anos de idade, vem a desencarnar, afogado na praia, aonde um descuido intencional de Antonina abriu um campo de sentimento de culpa. Pronto. Instalou-se a obsessão. Porque se deu o seguinte, meus amigos, o Júlio, e isso a obra deixa bem esclarecido, tinha uma programação reencarnatória de poucos anos. Ele estava para voltar para o plano espiritual.
ele era um ex-suicida reencarnado. E aqui, já que citamos mais de uma vez essa palavra, precisamos lembrar aí do CVV, né? O Centro de Valorização da Vida, pelo telefone 188, que presta acolhimento emocional, principalmente em casos de depressão, de ansiedade, de pensamentos suicidas. Faz um atendimento pelo telefone 24 horas todo dia, o CVV. Então aí no caso, veja, Júlio era um ex-suicida reencarnado. E por necessidade espiritual dele, ele voltaria ao plano espiritual logo. Aqui é muito importante deixarmos bem estabelecido. Todas essas questões não são punitivas. Não é Deus que pune um espírito para ele reencarnar e desencarnar na infância. É o próprio espírito que impõe a si mesmo a necessidade de encarnações curtas para aprender a valorizar mais a vida. Mais adiante, esse Júlio vai reencarnar. Vai desencarnar de novo. E numa terceira vez é que a encarnação dele vai ser por alguns anos. Mas havia uma necessidade de ele aprender todo esse processo. E é claro também que a família, os pais, que sofrem muito, não sofrem por injustiça. Normalmente a família está envolvida no processo. Pai, mãe, a família mais próxima, fazem parte de questões anteriores graves que propiciaram aquela dor pela morte do filho na fase infantil. Então vejam, abre-se um campo de culpa em Antonina. E de noite, quando Antonina ia dormir, Odília chegava. E vejam, ela chegava para sufocar, para criar verdadeiros pesadelos. Aliás, por trás de muitos pesadelos, as questões de interferência obsessivas fazem uma parte bem proporcional deles. Então, de noite, Antonina vai dormir com a criança e ela, Antonina, acabou se enciumando disso e criando um certo desgosto pela criança. E aí na praia ela chega a desejar, era bom que morresse. Morreu. E aí cai um passado de desacertos e de erros que abrem portas de fragilidade. E essas portas, quando vamos fisicamente dormir, elas ficam meia escancaradas, se não tivermos utilizado dos recursos preventivos. A leitura, a oração, o envolvimento com o bem, uma vida no dia a dia, onde estejamos nos alimentando espiritualmente, fortalecendo o nosso espírito, para evitarmos o estabelecimento de sintonias espirituais doentias ou obsessivas que venham durante o dia causar grandes males. E um último ponto que me veio aqui à mente, já houvéramos antes, aqui na AME, feito a advertência. Olhe, um novo problema muito sério no Brasil é os chamados jogos online, as chamadas bets, que manipulam, através dos jogos eletrônicos, um desequilíbrio hormonal
hoje já constatado pela ciência médica, desequilíbrios em taxas hormonais que geram dependência absurda e que tem levado muita gente às ansiedades, às depressões, às destruições de famílias devido aos jogos eletrônicos. Aqui na AME, nos domingos, tem um grupo de tratamento de adidos e também do AA, os alcoólatras anônimos. Jogar em bets, pare. Se tiver dificuldade em parar, procure ajuda, porque é um vício semelhante a uma droga como cocaína ou outras, e que depois leva a danos absurdos. Tem-se iniciado campanhas no Brasil, já tem algumas entidades alertando sobre isso. E é um dos pontos fracos que qualquer um de nós pode trazer do passado. E semelhante ao álcool, que leva muita gente a uma dependência depois do primeiro gole, não experimente entrar nos jogos, porque de uma forma ingênua, um vício grave se estabelece. E assim nós concluímos esses esclarecimentos sobre obsessão e desdobramento. Que possamos agora, mais esclarecidos sobre essa questão tão grave e que envolve toda a humanidade. Nós estamos em duas realidades, o mundo físico e o mundo espiritual. E precisamos nos impor espiritualmente. Ou nós procuramos trabalhar nosso pensamento, nossa vontade, o que queremos da vida, ou outros espíritos assumem o nosso psiquismo e acabam mandando na nossa vontade. Cuidemos. Possamos mais adiante voltar aos nossos lares, na santa e divina paz de Jesus e dos benfeitores espirituais. Uma boa noite a todos.